Queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está a mensagem que nós temos aos nossos radiovintes, nossos amigos que nos ouvem. Esta mensagem que tem como título: Só vai ao céu os amigos de Deus. E aqui nós estamos, conforme disse Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Tem muita gente, meus irmãos, enganada, achando que céu é para crente de carteirinha. O céu não é para religioso, eu posso dizer a você. É para amigo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. João 15, versículo 14. Por isso nós colocamos o título de nossa mensagem: Só vai aos céus os amigos de Deus. Nós encontramos esta razão para mencionar a você. Abraão, por exemplo, foi amigo de Deus. Está lá na palavra de Deus que ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Também está registrado em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Por quê? Obedeceu sem entender, pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, conforme Hebreus 11, 8. Amigo é aquele que confia, é aquele que espera, que se entrega ao Senhor. Exemplo de Lázaro: o nosso amigo dorme, disse Jesus em João 11, 11. Por quê? Jesus tinha casa aberta em Betânia. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Irmãos, amigo tem intimidade. Veja que Jesus disse: o nosso amigo dorme. Louvado seja o Senhor. A situação aqui, discípulos de Jesus, exemplos daqueles que são amigos, ele diz: já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Aleluia. João capítulo 15, versículo 15. E por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amigo recebe segredo. A gente conta o segredo. Amigo é o que é definido como amigo de Deus. Quem crê, obedece e tem intimidade. E nós temos conhecido e crido no amor que Deus nos tem dado. 1 João 4,16. Que identificamos amigos de Deus que vão morar no céu. Só vai para o céu aqueles que são amigos, aquele que obedece. Jesus chegou a dizer: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15 e versículo 14. Observando Saul, o primeiro rei que nós conhecemos, antes de Davi, Saul perdeu o reino por desobediência. Está lá em 1 Samuel 15, 23. O Novo Testamento, palavra de Deus, confirma lá em Lucas 6 e 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então, amigo não argumenta. Amigo faz, diz: eis-me aqui, Senhor, conforme Atos capítulo 9, versículo 10. Aleluia. Amigo tem intimidade. Tiago chegou a dizer 4 e 8. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Aleluia. Irmão, a nossa explicação é a nossa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1 e 3. O apóstolo Judas andou com Jesus 3 anos, mas vendeu-se. Não era amigo, era traidor. Amigo não é visita de domingo a domingo. Diz a palavra: está em mim e eu em vós. João capítulo 15, versículo 4. E isso é que se tornar amigo. É a pessoa que se torna um verdadeiro amigo de Deus. E Deus conhece os nossos corações. Retiraram-se, pois, da presença do conselho
regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 41. Aqui está esse exemplo que nos mostra que eles se regozijavam, ficaram felizes por serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Isso é o amigo que não abandona Jesus. Se alguém se envergonhar de mim, dele se envergonhará o Filho do Homem. Lucas capítulo 9, versículo 26. Amigo não nega. Todo aquele, pois que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 10, versículo 32. Meus irmãos, o amigo de Jesus é amigo mesmo, aleluia. Quem não é amigo mesmo, estando na igreja, é o que está escrito em Mateus 7, 21 a 23. A resposta é, o religioso diz, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Resposta de Jesus, nunca vos conheci. Versículo 23. Tinha ministério, não tinha amizade. Essa é a situação. Alguém chega, um religioso, Senhor, nós profetizamos em teu nome. E Jesus responde, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade. Então, ele tinha até o ministério, mas não tinha amizade com Jesus. A observação aqui é o desobediente. Apartai-vos de mim, quem comete pecado é amigo do diabo. Jesus disse, apartai-vos de mim, quem comete pecado é do diabo. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É a palavra do Senhor, chamando a atenção, para que a gente possa, cada dia que se passe, prestar atenção como é que é ser amigo de Deus. Amigo morno, Deus rejeita. Aos que eu amo, repreendo e castigo. Apocalipse 3,19. Se você é um amigo de Deus, está um pouco afastado, venha para Jesus, essa é a palavra. E o resumo muito mais duro. Adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Amigo de Deus ou inimigo. Não tem um neutro. É uma coisa ou é outra. É o céu ou é o inferno. É dia ou é noite. É essa a palavra. A verdade ou a mentira. Por isso, você escolhe. Crê, conforme João 3,16... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16 e 31 é a amizade que começa na fé. Você tem que ser amigo de Deus através da fé. Você conhece a palavra, lê a palavra e sabe que em Atos 3,19 diz... arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A prática é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amigo não esconde nada. Amigo está sempre com Cristo. Ele é verdadeiro. Ele é uma pessoa que faz porque gosta de fazer, ama o seu amigo, no caso Jesus Cristo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, foi o que Jesus disse para Nicodemos, conforme João, Evangelho de Cristo, segundo escreveu São João 3,3. De sorte, meus irmãos, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. Deus não faz amigo de velha criatura, ele faz novas criaturas. Permanecer com Deus. João capítulo 15 e 9 nos diz, permanecei no meu amor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15 e 5. Amizade é todo dia.
Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Por isso, nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor para um autoexame, exame de consciência, exame se você está sendo fiel, está sendo um verdadeiro amigo. Se não, é momento de você fazer a sua reflexão e saber como é que está a sua amizade com Jesus Cristo. 2 Coríntios 13, 5 nos diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, se você está na fé, permaneça mesmo, continue. Uma pergunta a você: Jesus te chama de servo ou de amigo? Aleluia. Ele divide segredo contigo? Você obedece ou discute? Quantas vezes são chamadas: eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para ali, e Deus te chama para um trabalho e você não obedece. Lucas 7,38, chorando começou a regar-lhes os pés com lágrima. Essa é a situação, um quebrantamento de coração. Aqui está o exemplo dessa mulher pecadora que estava ali lavando os pés de Cristo, regando e também com lágrimas. Pecadora ungiu aos pés, amigo chora aos pés. Senhor, não quero ser conhecido, quero te conhecer. Aleluia. Para conhecê-lo, é o que nos diz Filipenses 3:10, meus irmãos. A gente não precisa que Jesus nos conheça, mas sim que nós conheçamos, porque Ele conhece tudo. Nós vemos aqui João capítulo 15, versículo 13, uma aliança. Você faz uma aliança. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Esta é a aliança. Jesus se entregou por nós. Jesus morreu por mim, por você. Eu vivo para Ele, faço aliança com Ele. Minha vida é tua, te obedeço até na dor. Você está pronto? Levantar a mão e dizer: Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, o Senhor está vivo, ressuscitou, faço essa aliança contigo, minha vida é tua, te obedecerei até na dor. Aleluia. Essa é a palavra que Jesus quer ouvir de você, porque senão, meus irmãos, vem aí a separação. 2 Coríntios 6,17 diz: pelo que sai do meio deles e apartai-vos de mim, diz o Senhor. Quando você não faz, quando você anda dividido, adorando o seu ego, a sua natureza pecadora, que ainda não renunciou, então vem esse momento para que você faça a meditação e renuncie de si mesmo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu renuncio a amizade com o mundo. Diga a ele: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diga para Jesus: quero ser amigo de Deus, mesmo se o mundo virar inimigo. Não tem problema. O amigo é Jesus Cristo, melhor amigo, glória a Deus. Vem a confirmação lá de Romanos capítulo 8, versículo 16, na expressão do apóstolo Paulo, dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você é filho de Deus, o Espírito Santo testifica com o seu que você é uma pessoa amiga, que você é uma pessoa que pede e Deus te responde. O Espírito Santo testifica no meu coração: eu sou amigo de Deus. Jesus vai me dizer: entra na porta do céu. Exemplo de Noé, que achou graças. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, porque Noé andava com Deus. Gênesis 6 e 9, ele era amigo. Diante das dificuldades e dos problemas de todos, ficou alguém vivo: Noé, sua esposa, Sem, Cão, Jafé e as 3 esposas dos 3 filhos. Moisés também, outro exemplo, que falava com Deus e falava com o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 33 e 11. Já pensou você falar com Deus face a face? Hoje as pessoas dizem: eu queria tanto falar com Deus. Fala todo dia, é só ler a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você está orando, você está falando com Deus.
Jesus não chamou Judas de amigo na traição, mas chamou de amigo, entre aspas, com dor. Porque Mateus capítulo 26, 50 nos mostra que Judas era perto, mas não era íntimo. Quantas pessoas que são perto da gente, do pastor, da igreja, mas não são íntimos. Aí vem a alerta: não tem crente de todas as formas nesse mundo? Pois então tem crente na igreja que não conhece a Deus. Nunca vos chamei, Mateus 7, 23. Conhecer aqui é intimidade. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Tem crente que Deus vai vomitar, Apocalipse 3,16, porque és morno. Amigo morno enoja. Pessoas dizem que é amigo, que é um verdadeiro filho de Deus, mas é morno, não faz nada, não prega nada, não canta, não ajuda em nada, é um morno, diz a palavra, vomitar-te-ei da minha boca. Tem crente que vai ouvir: apartai-vos, operadores de iniquidade. Mateus capítulo 7, 23. Ora, sem obediência, na verdade é o quê? Iniquidade. A obediência é uma bênção, a desobediência é uma iniquidade. Já não te chamarei servo, mas amigo, se fizer o que eu vos mando. João 15, 14 a 15. O amigo ama em todo o tempo. Provérbios 17, 17, Jesus nos mostra aqui, que está falando, é esse amigo. Há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios capítulo 18 e 24, lá na expressão do grande sábio Salomão. Decide hoje, meu irmão. Não basta ir ao culto. Tem que ir no culto secreto. Mateus capítulo 6 e 6. Sempre orar, buscar a intimidade com Deus. Não basta cantar, tem que obedecer. Em 1 Samuel 15, 22, tem que se dar. Romanos capítulo 12, versículo 1, de acordo com a palavra de Deus que é ensinado por Jesus. Ele só apresenta amigo, diz a palavra: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E vem uma pergunta final: quando você chegar no céu, Jesus vai te abraçar como amigo ou vai te olhar como estranho? Eu acho que é meio complicado, não vai nem chegar no céu como estranho, não dá para chegar. Temos que dizer: Pai, não queremos ser da multidão, queremos ser da intimidade, aleluia. Como João, que se recostava no peito de Jesus, conforme João 13, 23. Faz da missão pentecostal uma igreja de amigos, teus amigos, que quando o mundo olhar para nós, diga: eles andam com Jesus. Você já parou para meditar, meu irmão, em nome de Jesus? O amigo dos pecadores é Jesus. Alguém olhava para a expressão dos apóstolos e diriam assim: só pode ter estado com Jesus, porque até a sua fala mudou, os seus propósitos, a sua situação hoje é outra. A liderança prega sobre o inferno, discípulos, fala de intimidade, cobra da obediência. Isso é coisa que a gente cobra aqui. Testemunho de conversão, louvor sugerido, muitas coisas. Por exemplo, a gente pregar sobre essa diferença, céu e inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9 e versículo 44. Amigo avisa amigo do perigo. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, há uma necessidade de intimidade. E designou 12 para que estivesse sempre com ele, Marcos 13, 14, antes de enviar, ele convive. Antes de você ser enviado, antes de você ser chamado para o ministério, você tem que ser amigo de Jesus. Jesus te chama e te prepara. Por quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem mandado, conforme Mateus 28 e 20, aleluia. Evangelho sem obediência é incompleto. Nós temos que estar sempre buscando a perfeição na palavra de Deus, porque através da nossa conversão, quem era religioso e virou amigo. Eu era fariseu, agora sou filho. Filipenses 3, 5 a 8.
deixe, meu irmão, de apenas ser uma pessoa religiosa, mas seja um amigo de Jesus. Ele é o nosso amigo. Mas com essa observação, ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que Deus venha nos abençoar cada dia mais no nome de Jesus.